Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Daremos início agora aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para a política. Lula vê candidatura de Tarcísio de Freitas como um fato consumado e uma única saída para Bolsonaro. E com o naufrágio das propostas de anistia a golpistas, restaria ao ex-presidente lançar chapa com candidato com chances de vencer. E, segundo a pesquisa Genial Quest, Lula sustenta a vantagem e venceria todos os candidatos em segundo turno. E no próximo destaque, União de Governadores da Direita perde força em meio à incerteza de Bolsonaro. Agora, no carrossel de imagens, temos aqui esta primeira foto que fala sobre a guerra no Oriente Médio. Palestinos e familiares de reféns israelenses comemoram nas ruas após o anúncio de acordo que pode viabilizar o fim do conflito em Gaza. Já nesta segunda fotografia, muros de novos arranha-céus mudam o horizonte na Marginal Pinheiros. E Sindicato de Habitação descarta a possibilidade de ociosidade em São Paulo. E Mercado de São Brás, que é um local histórico de Belém, é reaberto como centro gastronômico e cultural antes da COP30. E essa obra custou cerca de 150 milhões de reais. E um outro assunto internacional é no sul da França. Vinícola da Provença reúne em um dos últimos projetos de Oscar Niemeyer. Agora sobre o governo Lula. Os governistas falam em arsenal de medidas e novo decreto do IOF após derrota de medida provisória na Câmara. E rejeição do aumento de impostos é excelente notícia, afirmou Armínio Fraga. E sobre a economia, temos aqui um destaque. Enquanto exige saída do PP do governo, Ciro Nogueira mantém seu aliado em cargo na Caixa. E entenda também os efeitos do metanol e o que acontece a cada hora após a intoxicação pela substância. Agora sobre crimes virtuais, golpistas utilizam jogos online para extorquir crianças para não divulgarem fotografias íntimas. Inclusive, ainda falando sobre esses crimes que acontecem em ambientes virtuais, a polícia do Rio de Janeiro prende um grupo suspeito de cobrar R$50 por uma oração feita pela inteligência artificial. Agora sobre a COP30, que é um próximo assunto aqui no Folha de São Paulo. Como discutir carros elétricos se 45% da África não tem energia? Questiona o negociador da COP30. E o Dr. Richard, que representa o continente africano, cobra que financiamento do clima não amplie a dívida. E sobre economia, investidores relatam nas redes perdas de milhares de reais com certificados da Ambipar e da Braskem. E esses certificados estavam lastreados em títulos de dívidas das companhias emitidos nos Estados Unidos. Falando agora sobre as redes sociais, um jovem acusado de se passar por aluno de medicina para cometer estelionato amoroso é preso. E o Matheus Machado, que tem 26 anos de idade, foi localizado em Santos. E a advogada não atendeu à solicitação da reportagem. E a próxima matéria é sobre a Faculdade de Influenciadores lá em São Paulo. Esses cursos têm como público-alvo quem busca transformar os seus perfis em uma fonte de renda. Agora, na sessão Pare para Ler desta quinta-feira, sem saber, um indígena produz café raro na Amazônia e bate recorde. Conheça a história do grão cultivado por uma família indígena que alcançou marca recorde na escala de qualidade sensorial da bebida. Nas matérias especiais de hoje, temos aqui a primeira sobre o Folha de Estudantes. Há um mês do Enem 2025, veja uma seleção de dicas e também reportagens para se preparar
para a prova. E sobre minerais críticos, China determina a necessidade de obter licença para exportação de produtos com terras raras. No caderno Todas, temos aqui um texto que foi escrito pela Mônica Bergamo. Cíntia Chagas, a ex-mulher de Lucas Bove, do PL de São Paulo, é proibida de comentar o caso de violência. Agora, nos destaques de economia, temos aqui a primeira sobre concursos públicos. Presa em operação contra fraude em concursos é aprovada no CNU para cargo de R$27 mil. E a sua defesa afirma que a acusada não pode ser condenada antes do fim da ação. Em um próximo destaque, o governo paga lote do PIS/PASEP no dia 15 e veja quem recebe. E aqui fala sobre negócios que a Keta, que é a concorrente chinesa do iFood, inicia delivery no Brasil neste mês na Baixada Santista. O próximo assunto, aqui diz que um fundador de site de apostas é o mais jovem a se tornar bilionário sem ser herdeiro. Essa plataforma foi criada em 2020 e receberá investimento de $2 bilhões em Nova York. E ainda sobre a economia, o Supremo Tribunal Federal autoriza e Polícia Federal realiza nova operação para apurar descontos indevidos em benefícios do INSS. O objetivo é aprofundar a investigação sobre um suposto esquema de inserção de dados falsos. E agora sobre a China, que diz que alvo de tarifa dos Estados Unidos, pescado brasileiro encara ameaça de tilápia e camarão da China. Os chineses topam abrir mercado interno para o peixe brasileiro, porém eles também querem vender. Nos destaques internacionais desta manhã, Estados Unidos prendem homem suspeito de iniciar incêndio histórico que devastou áreas de Los Angeles. E essas chamas mataram 12 pessoas e destruíram um dos bairros mais ricos da cidade neste ano. O próximo destaque, a entrada de alunos estrangeiros nos Estados Unidos cai 19% em agosto e recuo de brasileiros é de 6,8%. Chegadas no mês indicam matrículas do segundo semestre, quando começa o ano letivo no país. Agora sobre a Argentina, aqui diz nesta matéria em destaque que os deputados argentinos limitam o uso de decretos por Javier Milei, mas o governo ganha tempo. Esse projeto, que foi aprovado no Senado, obtém maioria na Câmara, com discordância em um artigo. E o Papa Leão XIV fala de amor aos pobres em um primeiro documento de alto nível desde o começo do papado. Além de dar recomendações a fiéis, exortação é considerada uma indicação de prioridades. Já nos assuntos do caderno de cotidiano, temos aqui um primeiro caso que é para a violência. Os suspeitos de latrocínio no litoral paulista são mortos pela polícia na Grande São Paulo. 2 homens são mortos em confronto com a PM. Outro foge e um quarto é detido. E ainda sobre São Paulo, criminosos imitaram La Casa de Papel ao invadir um prédio na Barra Funda. Esses ladrões obrigaram sócia de empresa de engenharia a transferir R$2 milhões via Pix. Agora sobre meio ambiente, maior estudo do tipo já feito no país detecta microplásticos em mais de 700 praias brasileiras. Os pesquisadores percorreram 7.500 quilômetros de costa e encontraram partículas em 69%. Na ciência, temos aqui um destaque para a astronomia, que uma nave consegue fotografar terceiro objeto interestelar já detectado. E por último, temos aqui estes 3 destaques no caderno de cultura. Primeiro fala sobre artes plásticas. Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza reunirá obras de Adriana Varejão e Rosana Paulino. Já Mônica Bergamo escreve:
Projeto musical percorre São Paulo e interior com artistas independentes em destaque. E por último, temos aqui na seção multitela a Victoria Beckham e série Boots. Saiba o que vê na TV e no streaming nesta quinta-feira. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, nesta manhã, temos aqui a manchete que fala sobre o orçamento. Câmara barra medida provisória que elevaria a caixa do governo em 2026. Aliados de Lula veem a articulação de Tarcísio, porém o governador nega. A Câmara dos Deputados derrubou a medida provisória apresentada pelo governo como alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras. Em votação, foi de 251 deputados contra 193, foram a favor de retirar da pauta a medida provisória, que precisava ser aprovada até ontem para não perder a validade. O governo contava com a medida para arrecadar 20,9 bilhões de reais a mais no próximo ano, no ano eleitoral. E o buraco no orçamento de 2026 pode ir a 35 bilhões de reais, porque o Executivo, com essa medida provisória, planejava também economizar 15 bilhões de reais. E os governistas atribuíram a derrota à movimentação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um potencial rival do presidente Lula em disputa pelo Planalto. E Tarcísio nega ter articulado a rejeição da AMP. E falando ainda sobre a economia, o Estadão nos traz uma entrevista com o economista Leonardo Porto. E na oportunidade ele afirma que a política fiscal é insustentável. Para a economista-chefe do Citi, não dá para contar com a apreciação do câmbio para sempre. E ainda nesta mesma editoria, temos aqui sobre a reação econômica. Fazenda avalia nova alta do IOF para repor perdas com medida provisória rejeitada. Indicação de alta no imposto foi dada por Fernando Haddad a parlamentares e compensaria apenas parte da medida provisória. E agora, sobre a reação política, o governo deve bloquear emendas e ampliar campanha pobre contra ricos. Líder do governo no Congresso prevê bloqueio de até 10 bilhões em emendas parlamentares. E de acordo com a pesquisa Genial Quest, reunião com Trump dá força a Lula e rejeição à anistia cresce. Já a próxima chamada de capa, temos aqui uma matéria da editoria internacional. Israel e Hamas aceitam cessar-fogo e troca de reféns por prisioneiros. O presidente norte-americano anunciou que os israelenses há 2 anos no cativeiro em Gaza serão libertados e sugeriu que pode viajar em breve ao Oriente Médio. Agora, um próximo destaque na editoria Metrópole fala sobre a tributação municipal. O reajuste de até 12% no IPTU avança na Câmara de São Paulo. O projeto de atualização da base de cálculo do IPTU foi aprovado em primeiro turno e o texto passará por audiências públicas antes de ir para a segunda votação. Agora temos aqui esta imagem que afirma o seguinte nesta matéria: mezanino de restaurante desaba sobre funcionários em São Paulo e o restaurante Jamile tem Henrique Fogaça como chefe. E esse desabamento, infelizmente, matou uma pessoa e feriu outras 5. Agora, um próximo assunto é sobre ciência. Nobel de Química é dado a Trio, que criou novas estruturas moleculares. E essas construções metal-orgânicas podem revolucionar várias áreas. Sobre a contaminação, perícia diz que metanol foi adicionado a bebidas. E por último, temos aqui um destaque especial do Estadão sobre a celebração dos 150 anos do jornal. Arnaldo em estado de festa. O músico
se apresentou diante de 1.100 convidados na celebração dos 150 anos do Estadão, no Teatro Cultura Artística, ontem à noite. Agora, no Jornal Globo de hoje, temos aqui a manchete, que é em busca do fim da guerra. Israel e Hamas assinam a primeira etapa do acordo de paz em Gaza. Trump anuncia que extremistas aceitam devolver todos os reféns e Tel Aviv vai retirar suas tropas para uma linha acordada e cessar os ataques. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou ontem que Israel e Hamas aceitaram os termos da primeira fase do plano de paz divulgado pela Casa Branca na semana passada, dando início a um processo que pode garantir o fim da guerra em Gaza, que já dura 2 anos. Negociado por 3 dias no Egito e também confirmado pelas partes, o acordo prevê o fim dos combates, o retorno dos 48 reféns a Israel, a libertação de prisioneiros palestinos, o recuo das tropas israelenses para uma zona acordada e a retomada da entrada de ajuda no enclave. E essa assinatura deverá ocorrer hoje, e Trump poderá ir à região amanhã. Os detalhes ainda serão explicados e há dúvidas sobre a capacidade de os lados cumprirem integralmente itens como a repatriação de reféns mortos e a soltura de líderes palestinos. Já sobre política nacional, temos aqui a próxima chamada de capa. Centrão manobra contra a medida provisória que sobe impostos e impõe derrota a Lula. Essa medida caiu da pauta da Câmara e caducou, e o governo vê a articulação de Tarcísio e um rombo de 46 bilhões de reais. O revés veio após semanas de vitórias para o governo, que acusou os partidos do Centrão e o governador Tarcísio de Freitas de articular a derrota de olho na eleição de 2026. Sem a medida provisória, a Fazenda terá que arranjar 46,5 bilhões de reais para cumprir as metas fiscais deste e, sobretudo, do próximo ano. Os governistas prometeram corte de emendas, mas a elevação de tributos sem a necessidade de aval do Congresso não está descartada. E ainda sobre política, a aprovação do governo aumenta após isenção do imposto de renda e a aproximação a Trump. A desaprovação diminui 2 pontos e fica em 49%. Movimento oposto e na mesma proporção ao da aprovação em 48%, aponta a pesquisa Genial Quest. E o empate técnico ocorre após a diferença ser de 17 pontos em maio. Isenção do IR, discurso de soberania e disposição para diálogo com Trump contribuíram para o resultado. E o próximo destaque diz que União e PP punem ministros que decidiram ficar nos cargos. Já um próximo assunto, lá em São Paulo, uma mulher morre em queda de teto de restaurante. E o desabamento de mezanino do famoso Jamile, cuja cozinha é assinada pelo chefe Henrique Fogaça, na região central, mata funcionária e fere outros 5 funcionários. E o próximo assunto da editora internacional é sobre o futuro de Macron. Isolamento do presidente alimenta a subida da ultradireita. Já sobre a COP30 Amazônia, bioeconomia dá futuro à floresta e às pessoas. Na economia, recursos da poupança e do FGTS poderão financiar imóveis de até 2,25 milhões de reais. O teto do SFH, que limita juros a 12% ao ano, é de 1,5 milhão de reais desde 2018. E medida integra pacote que mira a classe média e prevê 20 bilhões de reais em crédito. E no Rio de Janeiro, o vento a favor para o turismo no Rio. Turistas enfrentam a chuva no Rio para registrar o arpoador.
E o ano nem terminou e o estado já comemora um aumento de 51,7% de visitantes estrangeiros em relação ao mesmo período do ano passado. E diante de um calendário de eventos cada vez mais amplo, o setor tem expectativa de manter os números positivos em 2026. Já um próximo assunto aqui diz que, ainda sem a ajuda dos Estados Unidos, Milei queima as reservas no mercado. À espera de linha de crédito prometida por Trump, o governo argentino gastou mais de 1,6 bilhão de dólares para conter o câmbio. Inclusive, um brasileiro é condenado por tentar matar Cristina Kirchner. Na editoria de saúde, temos aqui a seguinte matéria: uma boa noite de sono faz a mágica acontecer na pele. Estudos na área mostram que o famoso sono da beleza é real, ajuda a produzir colágeno e muda também o jeito com que os outros nos veem. E por último, temos aqui dois principais destaques. Folia para celebrar vilã de Vale Tudo e sua intérprete. Bar fará um enterro festivo da personagem hoje e o Débora Bloco, que homenageia a atriz Débora Bloch, desfilará sábado no centro. E também temos sobre Rio Show, sobre os sucessos nacionais em foco. O rapper Marcelo D2 é uma das atrações do Festival Clássicos do Brasil, que celebra álbuns emblemáticos da música brasileira. Já no Correio Brasiliense, na manhã desta quinta-feira, dia 9 de outubro, temos aqui um destaque na economia. A Câmara derruba a medida provisória do IOF e barra aumento de arrecadação. Centrão e oposição se unem para derrotar o governo e retirar da pauta a medida provisória que taxa fintechs e outros setores. E a manchete também de hoje é na editora internacional: cessar-fogo e libertação dos reféns no acordo Israel-Hamas. Sob a mediação de Egito, Catar e Turquia, negociadores do governo de Benjamin Netanyahu e também do movimento islâmico palestino concordaram com as bases da primeira fase do plano de paz de Donald Trump. Esse documento deverá ser assinado hoje, no Egito. E o presidente norte-americano avisou o seguinte: todos os reféns serão libertados muito em breve. Israel retirará suas tropas da faixa de Gaza para uma linha pré-acordada, como os primeiros passos rumo a uma paz duradoura, eterna e forte. Tão logo o pacto seja implementado, em 72 horas haverá uma troca de 20 reféns israelenses por 2.000 prisioneiros palestinos. E abre aspas: com a ajuda de Deus, traremos todos de volta, fecha aspas, declarou o premier israelense, o Benjamin Netanyahu. E um morador de Gaza e uma sobrevivente do massacre de 7 de outubro revelaram ao Correio experimentar um misto de alegria, esperança e medo. O embaixador da Palestina no Brasil disse à reportagem que vê um passo necessário e positivo para pôr fim ao sofrimento da população civil em Gaza. Já um próximo assunto na editoria de cidades, temos aqui esta matéria que fala sobre um passeio pelo futuro. Experimentos tecnológicos, como drone feito com material reciclável, são algumas das atrações dos estandes de tecnologia espalhados pela Arena Mané Garrincha. E essa mostra faz parte do Festival Curicaca. E ainda a bancada feminina debate biomas e COP. Na política, Fufuca e Sabino são retaliados. União Brasil e o PP, que se uniram em uma federação, decidiram punir os ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, por contrariarem decisão das legendas e se recusarem a entregar os cargos permanecendo no governo. Já sobre ciência, temos aqui o seguinte destaque: moléculas superversáteis. Aqui diz
que os pesquisadores venceram o Prêmio Nobel de Química pela criação de uma nova forma de arquitetura molecular aplicável a diversas áreas. Também temos uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB.poder, que fala sobre um pagamento facilitado. Os procuradores Márcio Vanderlei e Raíssa Cabuz fizeram um balanço positivo dos primeiros resultados do programa Negocia Distrito Federal, que facilita o pagamento de dívidas com o GDF. E no esporte, temos aqui um destaque para a Copa do Mundo, a volta dos faraós. Ausente em 2022, o Egito, de Mohamed Salah, é a 19ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, Estados Unidos e México. E cartas para o planeta. Em Lusiânia, em Goiás, o presidente Lula prometeu levar uma mensagem de alunos da rede pública aos líderes mundiais na COP30 em Belém. Quero que saibam o grau de maturidade política e climática do nosso jovem. E ainda sobre esportes, temos aqui mais um destaque sobre este assunto aqui na capa do Correio Brasiliense. Está chegando a marotinha. Kits para a corrida infantil, que vai acontecer neste domingo, 12 de outubro, serão entregues amanhã e sábado. Saiba como e onde retirar o material para participar desta festa. Já no caderno Direito e Justiça, temos aqui uma primeira matéria em destaque que fala sobre a pejotização em pauta. O Supremo Tribunal Federal vai analisar em breve questões referentes a essa modalidade de contratação que tem reflexos na CLT. Já na sessão Data Vênia, Franciele Lourenção será a primeira mulher a chefiar a polícia do TST. E ainda temos uma entrevista. Renata Marinho assume a Associação de Procuradores do Distrito Federal. E por último, está suspensa a venda de destilados por sites. Aqui diz que a contaminação de bebidas alcoólicas por metanol levou a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a paralisar a venda online de produtos como uísque, gin e vodka. E plataformas como Zé Delivery e Shopee devem parar temporariamente os negócios para verificação da procedência. Já no jornal Cearense O Povo, desta quinta-feira, no alto da capa temos aqui um roteiro de atividades, programações e espaços para celebrar o Dia das Crianças. E aqui é um destaque do caderno Guia Vida e Arte. Já a manchete de hoje é para a política. Governo é derrotado e Câmara não vota medida provisória alternativa ao IOF. O governo fez reuniões, exonerou ministros para votarem e ameaçou bloqueio de emendas. Esse projeto foi retirado do plenário por 251 votos a favor e 193 contra. E o texto precisava ser votado até ontem, quarta-feira, dia 8 de outubro. Já em cidades, temos aqui alguns destaques. Faixa azul. Os motociclistas celebram essa faixa prioritária para motos em vias de Fortaleza. Porém, especialista critica a iniciativa. Também temos aqui uma reportagem sobre a situação dos data centers, como o Ceará pode ganhar com o mercado de data center e a importância dos armazéns de dados para a economia. E Ceará negocia mais 2 novas rotas marítimas internacionais, e uma delas inclusive envolve a Europa. Porto do Pecém ainda projeta o fortalecimento da conexão com a Ásia. E em cidades, o Ceará descarta intoxicação por metanol em 6 casos suspeitos. Já um próximo destaque na editoria de economia do jornal Cearense, temos aqui sobre a Feira do Empreendedor Mais Ceará Tech Summit. A inovação impulsiona negócios em Fortaleza.
Já na editora internacional, Hamas e Israel caminham para assinar primeira fase de acordo sobre Gaza. E por último, no caderno de cidades, o programa Meu Celular recupera 10.500 aparelhos em 1 ano e meio. Agora, no valor econômico desta quinta-feira, temos aqui estes 3 destaques no alto da capa. Primeiro fala sobre Portugal. À frente nas pesquisas para a presidência do país, o centrista Henrique Gouveia e Melo defende a imigração. E sobre o Nobel de Física, trio de cientistas americano, inglês e francês recebe o prêmio Nobel por suas pesquisas em física quântica. E tratando agora das relações exteriores, regulação mais branda, as Big Techs e forças de paz no Haiti poderiam fazer parte de negociação com os Estados Unidos, diz Matias Spector. E a manchete de hoje é sobre o Legislativo. Medida provisória do IOF avança no Congresso com taxa de 18% sobre aplicações em isenção para LCI e LCA. A comissão aprova a versão desidratada do texto por um voto, mesmo após concessões, como o alívio para as bets. Câmara e Senado vão analisar a proposta hoje. E o texto desta manchete nos informa que, por 13 votos a 12, a medida provisória alternativa ao imposto sobre operações financeiras foi aprovada ontem pela comissão mista criada no Congresso para analisar este assunto. A votação foi apertada, mesmo com diversas concessões feitas pelo governo e pelo relator, que é o deputado Carlos Zaratini, como a manutenção da isenção de imposto de renda para títulos imobiliários e do agronegócio e a desistência de elevar a tributação das bets de 12% para 18%. O plenário da Câmara e o do Senado precisam apreciar a medida provisória ainda hoje, quando ela perde a validade. Entre outras alterações, Zaratini uniformizou em 18% alíquotas sobre aplicações financeiras e juros sobre capital próprio, que é o JCP. E na prática, isso eleva a taxação prevista para aplicações de 17,5% para 18% e reduz o dado JCP de 20% para 18%. E ainda segundo ele, uma medida compensa a outra em termos arrecadatórios. E essa arrecadação, ou melhor, essa aprovação ocorreu após intensas negociações com concessões no texto e até mesmo a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Congresso para reduzir a resistência parlamentar. E essa medida provisória é importante para o governo, especialmente para abrir espaço no orçamento de 2026, evitando a necessidade de corte de gastos em ano eleitoral. E além das divergências sobre o conteúdo, a rivalidade entre Câmara e Senado dificultou o avanço da MP e ameaçou derrubá-la. E originalmente, o governo previa arrecadar 20,9 bilhões e economizar 10,7 bilhões em despesas com MP em 2026, mas o texto passou por diversas alterações. Segundo o Zaratini, as mudanças devem reduzir a arrecadação em cerca de 3 bilhões de reais, resultando em um total de 17 bilhões no próximo ano. E a limitação na compensação tributária, que é a principal fonte de receita da proposta, de 10 bilhões, foi mantida. E para compensar a perda de arrecadação com a redução da alíquota das bets, Zaratini instituiu o regime especial de regularização de bens cambial e tributária, que é um programa para tributar as bets que operaram no Brasil antes da regulamentação da atividade. A estimativa, de acordo com o Fernando Haddad, é arrecadar cerca de 5 bilhões de reais com o programa.
Já uma próxima chamada de capa, novo crédito habitacional prevê teto para os juros. A proposta do governo para um novo modelo de financiamento imobiliário gerou preocupação entre os bancos. De acordo com a minuta do texto recebida pelo setor, deve ser adotado, na prática, um teto para os juros no segmento, o que poderia surtir efeito oposto ao desejado, de estimular a modalidade. E uma das principais mudanças prevê alterações no uso da poupança. Os bancos poderão usar parte dos atuais depósitos compulsórios desde que amplie a concessão de crédito imobiliário. O presidente Lula apresentará um novo modelo amanhã, nesta sexta-feira. E ontem, em medida para preservar o FGTS, também importante fonte do setor habitacional, o governo limitou o saque aniversário a R$ 500 anuais durante os próximos 5 anos. E ainda, loteadora busca alternativa a taxas elevadas. E o Valor Econômico também nos traz aqui esta foto, que é com o brasileiro Matheus Costa Ribeiro. De 25 anos, ele deixou o emprego em um dos maiores escritórios de advocacia de Nova York e MBA com bolsa integral em Stanford para criar a Enter AI, que é uma startup que usa a inteligência artificial generativa para ajudar o departamento jurídico de grandes companhias a analisar documentos, detectar inconsistências e sugerir linhas de defesa em processos judiciais. E com apenas 2 anos de atividade, a empresa já é avaliada em 2 bilhões de reais. Selic alta e dólar fraco levam parte do mercado a ver IPCA em 4,5% em 2025. Já no próximo assunto, investidores de certificados de operações estruturais atrelados a títulos no exterior de Ambipar e Braskem vão amargar perdas de até 93% do total aplicado. Dando continuidade aos destaques do Valor Econômico, temos aqui um destaque para a pesquisa Genial Quest. Lula lidera cenários de primeiro e segundo turno para 2026 e abre vantagem sobre Tarcísio de Freitas, revela a pesquisa. A distância entre presidente e eventual segundo turno contra o governador de São Paulo agora é de 12 pontos. Também temos aqui um texto de César Felício. Pesquisa Genial Quest encoraja clã Bolsonaro a não ceder protagonismo em 2026. Resultados, como os verificados em outubro, podem fortalecer a estratégia que inviabiliza a candidatura de Tarcísio e racha à direita. Também temos aqui uma matéria que, de acordo com a pesquisa Genial Quest, Eduardo é liderança política com índice de rejeição mais alto e 68% dos entrevistados dizem não votar no deputado federal. E sobre o Congresso, temos aqui esta matéria que a Câmara enterra a medida provisória do IOF em disputa que antecipa as eleições. Governo acusa Tarcísio de pressionar líderes do Centrão a votarem contra a medida. E oposição a Lula agradece a atuação de Tarcísio para derrubar MP do IOF. Impacto nas contas públicas deve ser de 46,5 bilhões de reais até 2026. Também temos um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: força na urna enfraquece Lula no Congresso. Derrota na medida provisória converge com a aprovação e intenção de voto de Lula no patamar mais elevado do ano. Também temos aqui a matéria que governistas mapeiam fidelidade na votação da MP da alternativa ao IOF. E sobre partidos, PP e União Brasil suspendem Fufuca e Sabino.
Os ministros perderam cargos nas siglas e comando de diretórios por se recusar a sair do governo. O União Brasil e o PP suspenderam, respectivamente, os ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, das atividades partidárias, por ambos terem ido contra a ordem das siglas de desembarcarem do governo do presidente Lula. As punições dos dois políticos foram anunciadas na quarta, dia 8 de outubro, após reunião das executivas nacionais das legendas. Os dois partidos decidiram deixar a gestão federal no início do mês de setembro e determinaram que todos os membros com cargos no governo deixassem seus postos sob pena de serem expulsos. Sabino, filiado à União, chegou a enviar uma carta de demissão a Lula, mas se manteve no ministério a pedido do presidente. E a União anunciou a suspensão de Sabino de todas as atividades do partido enquanto durar o processo contra ele no Conselho de Ética da sigla, cujo prazo de conclusão é de 60 dias. E o ministro também foi destituído do cargo na executiva partidária e do comando do diretório no Pará. E a direção nacional do partido também aprovou uma intervenção no diretório paraense, dissolvendo a composição atual, formada por aliados de Sabino, e determinando a formação de um novo órgão partidário no Estado. E o interesse de Sabino é desestabilizar a União Brasil. Isso quem afirmou foi o Ronaldo Caiado. O ministro do Turismo contraria a ordem do partido e fica no governo Lula. E o PP também suspende o ministro do Esporte, que é o André Fufuca, por desobediência. E relator defende arquivar pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Isso no Conselho de Ética. Sobre a anistia, Paulinho diz que Alcolumbre fará ajustes na proposta. E o Conselho de Ética abre processos contra 3 deputados. E, por último, sobre a isenção do imposto de renda, Renan quer evitar retorno do texto à Câmara. E esses foram os principais destaques nas capas dos jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro. Nós vamos dar início agora aos destaques do site do jornal O Globo. No alto do site temos aqui uma matéria sobre o resultado da pesquisa Genial Quest. Há um ano da eleição presidencial, Lula mantém liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. A pesquisa aponta a vantagem do presidente sobre Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ciro Gomes. E em 5 meses, Lula abre 11 pontos de vantagem em relação a Tarcísio. De acordo com a pesquisa, o presidente tem 45% das intenções de voto contra 33% do governador de São Paulo. E Bela Megali escreve o seguinte texto: falta de definição de Bolsonaro sobre sucessor trava alianças estaduais e enfraquece direita. Agora, temos aqui no carrossel de imagens um assunto que fala sobre a economia. Após a derrota do governo, como fica a tributação de LCI, LCA e LCD e o que muda também para o investidor. Falando agora sobre esportes, temos uma análise. Falha dupla de Freitas e fantasmas de gol no fim custam primeira derrota de Zubeldia. E sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que o Rio bate recorde de turistas estrangeiros.
com 1,6 milhão de visitantes. E a maneira que dormimos impacta na formação de colágeno, rugas e acne. Agora, falando sobre o Oriente Médio, a paz em Gaza deve ser assinada ainda hoje, de reféns à zona militar, que ainda precisa ser esclarecido. A próxima matéria na política nacional: isenção do imposto de renda. Rixa entre Lira e Renan põe o governo sob tensão. E ainda temos um texto também de Malu Gaspar: derrota do governo Lula no Congresso provou a força do lobby das bets. Agora, na economia, Haddad diz que vai apresentar a Lula alternativas à medida provisória rejeitada pelo Congresso e critica a atuação de Tarcísio. O titular da Fazenda disse que os cortes de emendas podem ocorrer. E após a rejeição da medida provisória, Lula diz que vai insistir em aumento de imposto para fintechs. O presidente lamentou a rejeição da MP, que previa aumento de impostos sobre fintechs e apostas, e afirmou que voltará a propor medidas para que ricos paguem o que devem. Temos também mais outro destaque. Derrotado na Câmara, o governo fica com rombo de 45 bilhões de reais e vê disputa eleitoral como motivação. O governador de São Paulo teria ligado para deputados e presidentes de partidos para garantir votos contrários à medida provisória, alegam governistas. A decisão da Câmara de enterrar a medida provisória alternativa ao aumento do imposto sobre transações financeiras foi marcada pela antecipação de uma possível disputa eleitoral entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nesta matéria informa que os partidos do Centrão se mobilizaram para que Tarcísio tivesse importância nas negociações e saísse fortalecido politicamente contra o petista. E de acordo com os relatos de líderes, o governador ligou para deputados e presidentes de partidos para garantir que essa medida provisória não tivesse votos. E os parlamentares, a par das discussões, acrescentaram que o governador agiu alinhado com os presidentes do PP, Ciro Nogueira, do União Brasil, Antônio Rueda, e do Republicanos, Marcos Pereira. E os três partidos fecharam questão e votaram alinhados contra a medida. E em plenário, após a derrota, governistas tentavam digerir o resultado, enquanto parlamentares do Centrão festejavam e apontavam os celulares para o painel, registrando o momento para a posteridade. E o presidente do PSD, que é o Gilberto Kassab, que é o secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, também atuou para fazer com que a maioria da bancada do partido votasse contra essa medida provisória. E foram abertas exceções para as bancadas estaduais mais governistas, como Ceará, Bahia e Rio. Porém, o resto da legenda articulou contra. E os integrantes do PSD disseram que Kassab não agiu diretamente no contato com a bancada, mas ligou para o líder da sigla na Câmara, que é o Antônio Brito, e deixou claro para ele que a legenda é contra o aumento de impostos e, consequentemente, contra essa medida provisória. E aqui também revela que, após essa articulação dos partidos do Centrão, um requerimento da retirada de pauta foi aprovado e a medida provisória não pode ser votada a tempo, já que a sua validade expirou ontem. E apesar de toda a movimentação, Tarcísio negou ter participado de articulações envolvendo a medida provisória. E em entrevista ao Jornal Globo, Tarcísio de Freitas afirmou que o seguinte: claro que não participei, tenho estado para tocar, esse assunto é do Congresso, a minha agenda aqui é super pesada. Agora,
Temos também aqui outro destaque. Governo avalia um novo aumento de IOF e corte de emendas para conter o impacto de 46 bilhões de reais em 2 anos. Alternativas à mesa podem envolver medidas que não precisam aval do Congresso, como foi feito com o IOF, mas a equipe econômica admite que não há saída fácil. E sobre a fraude no INSS, Sindicato de Irmão de Lula é alvo de buscas da Polícia Federal. Frei Chico não aparece como um investigado no inquérito e os agentes fazem buscas em sedes de associações em 8 estados. E agora também temos Veja como usar o calendário com 9 feriadões para esticar o descanso. Isso sobre o calendário do próximo ano, em 2026. E a Apple inicia amanhã a venda de AirPods, que traduz em tempo real e relógio com função de saúde. E sobre a crise do tarifaço, Lula diz que após a conversa que aconteceu com Donald Trump, Marco Rubio ligou para Mauro Vieira. E o presidente diz que começa outro momento nas negociações após a ligação com Donald Trump. E o presidente Lula também afirmou que se surpreendeu no tom cordial do telefonema e que esperava que a conversa com Trump transcorresse com maior dificuldade. E o governo deve elevar até 2,25 milhões de reais o limite para imóvel com FGTS. O valor permite a aquisição, por exemplo, de imóvel em bairros caros, com 100 metros quadrados, no Itaim Bibi, em São Paulo, ou quase 80 metros quadrados no Leblon, lá no Rio de Janeiro. E o policial que desarmou o sequestrador após se aproximar dele com filmadora, como um sargento da Polícia Militar que fazia bicos como cinegrafista, salvou refém mantida por bandido com arma na cabeça em São Paulo, isso há 35 anos. E o policial Cláudio Falcão desarma o sequestrador após se aproximar dele com uma câmera, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia. E agora, sobre cultura, não faço cinema para a classe A. Quem afirmou isso foi a Ingrid Guimarães, que lança Perrengue Fashion, que é a sua nova comédia. No próximo destaque, tudo o que se sabe sobre o desabamento no restaurante do chefe Henrique Fogaça. O desabamento em restaurante no centro de São Paulo deixou uma pessoa morta e 5 feridos. No próximo assunto, filha de 17 anos é a principal suspeita de ataque à faca que deixou prefeita recém-eleita em estado crítico na Alemanha. E a prefeita, de 57 anos, já está fora de perigo após essa agressão. A investigação aponta um contexto familiar e motivações ainda desconhecidas pela investigação. E agora um outro assunto. Testemunhas no julgamento do assassinato de brasileiro sofrem ameaças lá em Portugal. Também temos no site do Jornal Globo um destaque que a Justiça liberta réu por feminicídio após um laudo citar infarto da vítima. Mais dívida de 40 mil em pensão breca soltura. Laudo apresentado pela família da vítima, que ajudou a sustentar a denúncia apresentada pelo Ministério Público, aponta que os ferimentos dela seriam compatíveis com asfixia por compressão torácica interna. E ainda, do espaço ao asfalto. O estudo mapeia emissões de carbono em 54 cidades, com São Paulo e Rio na lista. Dados obtidos por satélites permitem analisar diretamente a pegada de CO2 de centros urbanos ao redor do mundo. E o CO2 é também conhecido por gás carbônico.
Falando agora sobre o Rio de Janeiro. As promessas de Rio e Niterói para receber o Pan-Americano em 2031 e a sede será anunciada nesta sexta-feira. E uma frota de helicópteros, piscina e um mordomo para cada passageiro. Conheça o navio hiperluxuoso que dará início à temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro. E outro caso que aconteceu lá no Rio, morte de idoso em Duque de Caxias por feijoada envenenada foi um crime premeditado de R$4.000 e 3 mulheres já estão presas. Estudante de direito, filha da vítima e 2 mulheres, incluindo uma serial killer, são apontadas como executoras desse plano. No caso, era um aposentado de 65 anos. Ele morreu após ingerir esse alimento e essa investigação aponta serial killer e participação indireta de irmã gêmea. E o chopp carioca e o direito inalienável de aliviar a vida, um assunto também lá sobre o Rio de Janeiro. Sobre o Dia das Crianças, de festivais gratuitos a espetáculos e circo, mais de 30 programas para o fim de semana. E na gastronomia, matcha, que é febre nas redes sociais, é estrela em sobremesas e bebidas no Rio de Janeiro. Já na seção de cultura e entretenimento, aqui do site do Globo, em documentário, filho revela gesto de Chico Anísio a humoristas após o fim da escolinha do professor Raimundo. Tirava do salário dele. E um outro assunto, quem é Mariana Marchini, que é uma modelo que viralizou após ser vetada da Victoria's Secret por conteúdo adulto. Também temos um outro assunto, agora falando sobre saúde. Transtornos mentais graves podem reduzir a expectativa de vida em até 20 anos, revela um estudo. E conheça também a prática ancestral que ajuda a liberar medos e ansiedades. E ainda no caderno de ciência, imagens mostram o antibiótico matando bactérias em tempo real. E sobre o poder da babosa, como fazer um creme facial caseiro. E no esporte, na justiça, Libra diz que Flamengo ratificou duplamente estatuto com divisão de receitas, porém, o clube nega. E ainda temos aqui um destaque para o futebol internacional, sobre o Vinícius Júnior. Real Madrid enfrenta impasse e pode considerar venda para a Arábia por valor recorde, afirma o jornal. Já sobre negócios e finanças, fundador de site de apostas se torna um bilionário mais jovem sem herança do mundo. Agora um destaque da economia que diz que a inflação volta a subir e fica em 0,48% em setembro, com salto na conta de luz. Já um próximo destaque, Google lança nova plataforma com ferramentas de IA agora para empresas. E construtoras em alta na bolsa e novo crédito imobiliário no radar. É hora de investir no setor. Aqui diz que o setor voltou a protagonizar após o presidente Lula anunciar que lançará, nesta sexta, dia 10, um novo modelo de crédito imobiliário brasileiro, o que, na visão de especialistas, pode impulsionar ainda mais a alta dos papéis. Já no assunto internacional, sob pressão, Macron abre espaço à subida da ultradireita na França. E agora, próximo assunto é sobre guerra, que a Defesa Civil de Gaza relata bombardeios após anúncio de acordo de paz com Israel. E noite vira dia na Ucrânia, drones russos provocam uma série de explosões em Porto. E a milhares de quilômetros dos Estados Unidos, Charlie Kirk se torna uma ferramenta política. Agora no caderno de variedades, maior eclipse solar do século fará o dia escurecer por 6 minutos.
E aqui nesta matéria diz que em 2027 o Sol será encoberto pela Lua por mais de 6 minutos, no maior eclipse solar do século. Falando agora sobre a previsão do tempo, chuva forte pode causar alagamentos e deslizamentos no litoral paulista. Os temporais também criam alerta para o norte. Outros estados do Sudeste também enfrentam o tempo fechado e o dia é de sol e tempo seco em pontos do Centro-Oeste e do Nordeste. Já sobre um novo polo de apostas, conheça o cassino de 3 bilhões que será inaugurado na Califórnia e quer roubar os holofotes. Já no Correio Brasiliense, desta quinta-feira, temos aqui uma matéria em destaque sobre a pesquisa Genial Quest. Lula vence em todos os cenários para 2026 e amplia vantagem sobre Tarcísio. O presidente Lula vence em todos os cenários da pesquisa para primeiro e segundo turno. Contra Tarcísio, a vantagem aumenta de 8 para 12 pontos percentuais. E ainda com 68%, Eduardo Bolsonaro lidera a rejeição entre presidenciáveis. O relator pede arquivamento do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. E sobre essa guerra no Oriente Médio, cessar-fogo em Gaza só entrará em vigor após a aprovação de Israel. E porque o acordo para cessar fogo em Gaza ainda não é o fim da guerra. Aqui diz que Israel e o Hamas acordaram a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, que inclui a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Falando sobre a operação sem desconto, Polícia Federal cumpre 66 mandados de prisão em 7 estados e no Distrito Federal. A operação ocorreu em 7 estados e no Distrito Federal, como já mencionado anteriormente. E em um comunicado oficial, a Polícia Federal afirmou que essas ações procuram aprofundar as investigações já iniciadas em junho deste ano. E o Ministério autoriza a nomeação de 459 aprovados no CNU 2024. E essas autorizações referem-se aos editais de número 1 a 7, que compuseram a primeira edição do CNU. Agora, o próximo destaque diz que a Rotam apreende R$ 1 milhão em drogas durante a operação no Riacho Fundo. E esses entorpecentes avaliados em R$ 1 milhão são encontrados em apartamento usado como depósito. E cientistas descobrem uma aranha rara, que é meio macho e meio fêmea. E trata-se, no caso, de um exemplar de uma nova espécie de aranha encontrada no oeste da Tailândia, como nós podemos ver aqui nesta fotografia. Agora, sobre essa medida provisória do IOF, como o governo foi derrotado na Câmara em votação sobre medida provisória. E a Câmara impõe uma dura derrota ao governo. E sobre o Congresso, PL da dosimetria para em Davi Alcolumbre. Presidente do Senado adverte ao relator do projeto de lei, o deputado Paulinho da Força, de que não há clima para mexer com as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos golpistas. E ministros punidos por partidos exaltam o governo Lula. Sabino e Fufuca são retaliados pelas legendas por se recusarem a entregar os seus cargos e ambos reafirmaram um alinhamento com o executivo. Nessa matéria informa, e no caso a fala de Sabino, ele afirma que permanece no governo, que tem o melhor projeto para o Brasil. Já nesta matéria, diz que União Brasil e o PP partiram para as retaliações contra os ministros do turismo, que é o Celso Sabino, e também do esporte, que é o André Fufuca, que resolveram permanecer no governo. Os dois partidos, que se uniram em uma federação, haviam dado um ultimato para desembarque da gestão do presidente Lula. Filiado à União Brasil, Sabino até entregou a carta de demissão, porém mudou de ideia
após a conversa com Lula e decidiu permanecer no governo. A executiva nacional do partido resolveu, então, abrir um processo disciplinar contra ele, com a possibilidade de expulsão e intervenção do Diretório Estadual do Pará. Sabendo, porém, não recuou. Aqui diz que na quarta reafirmou que seguirá na esplanada e fez uma série de elogios à gestão petista. Ele afirmou o seguinte: pelo bem do turismo, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, vou permanecer no governo. Fico no ministério, fico ao lado do presidente Lula, também por entender que é o melhor projeto para o Brasil. E o ministro argumentou que o Brasil ostenta uma taxa de desemprego de 5,6%, de acordo com o IBGE, que é a menor taxa de desemprego da história. Ele também, o ministro, afirmou o seguinte: nunca tivemos tantos brasileiros trabalhando de carteira assinada. O combate à fome, que tirou o Brasil do mapa da fome, o combate à extrema pobreza, que hoje ostenta o menor índice de toda a história, de 3,5%. Acho que não resta dúvida à sociedade brasileira de que este é o melhor projeto, defendeu. Ele continuou dizendo que um partido político precisa estar antenado com aquilo que o povo quer. Os projetos que vão trazer benefícios para a sociedade devem estar acima dos interesses de qualquer projeto eleitoral, de qualquer projeto pessoal ou de qualquer projeto partidário. Agora, já o partido PP anunciou o afastamento de Fufuca de todas as suas funções partidárias, incluindo a vice-presidência nacional e o comando do Diretório do Maranhão, que é o seu principal reduto político. E em nota, o presidente da legenda, que é o senador Ciro Nogueira, afirmou que o partido não integra o atual governo e não possui qualquer identificação ideológica ou programática com ele. E o próximo assunto, temos aqui uma notícia que um incêndio atinge casa de Vini Júnior na Espanha. E a fumaça tomou conta de 2 andares da casa e, felizmente, ninguém ficou ferido. Também temos aqui no site do Correio um caso de crime ambiental. Empresário é indiciado por morte de aves silvestres em Vicente Pires. Polícia Civil aponta o uso de produto químico tóxico por empresa de dedetização em crime ambiental. E ainda sobre uma polêmica, a Sônia Abrão detona Débora Bloch e Manuela Dias. Ela afirma que foi uma porcaria. A apresentadora não poupou críticas ao remake de Vale Tudo. E Poliana Rocha faz um desabafo comovente após pet de estimação sumir. A influenciadora compartilhou o relato com o público na última quarta-feira. Temos aqui uma matéria que trata sobre a perda de peso na editoria de saúde. É possível emagrecer com efeito Ozempic por meio de dietas? Medicamentos como o próprio Ozempic têm ajudado muitas pessoas a perderem peso que antes não conseguiam eliminar. E será que uma dieta pode alcançar o mesmo efeito sem a necessidade de receita médica? Então é esse assunto que esta matéria explora. Agora, sobre cidades, temos aqui esta matéria sobre mobilidade urbana, especificamente falando sobre o transporte pirata lá no Distrito Federal. 532 infrações nos primeiros 7 meses do ano. Especialistas alertam para os perigos de quem se locomove pela capital do país por meio de veículos irregulares. E o Detran trabalha para reforçar a fiscalização. Sobre Marotinha 2025, a entrega de kits para participantes começa nesta sexta. Sobre meio ambiente, temos aqui um assunto sobre o lixão de Padre Bernardo. A empresa Ouro Verde termina a retirada de lixo. E sobre o Negocia Distrito Federal, quase 300 mil contribuintes podem renegociar débitos com o GDF.
E botão de emergência da Uber passa a coletar dados da viagem aos 190 no Distrito Federal. Falando agora sobre o recesso, GDF define regras para recesso de fim de ano dos servidores. E policiais penais mantêm paralisação após descumprimento de acordo. Sobre mobilidade, com investimento de 10 milhões de reais, a marginal da BR-040 é inaugurada. Agora um destaque para trabalho. Temos aqui que a pejotização pode mudar as relações de trabalho no país. Sobre evento, o Festival Curicaca promove imersão na inovação. E fazendo já jus aqui ao Dia das Crianças, o comércio espera movimentar 17 milhões de reais em vendas no Dia das Crianças. A expectativa é de que as vendas cresçam 6,4%, que é um aumento de 1,1 ponto percentual em relação à mesma data do ano passado. Agora no caderno de Direito e Justiça, TST nomeia a primeira mulher para a coordenadoria de policiamento. E um outro assunto é uma entrevista com a Renata Marinho Orelli Lima, que é a presidente da APDF. Ela afirma que o trabalho do procurador é o alicerce invisível do Estado de Direito. E sobre a LGPD em 2025, balanço dos 5 anos de plena vigência. Também temos aqui sobre a visão do direito, atalhos e retalhos na tributação de renda. E ainda os desafios e o futuro do direito minerário no Brasil são alguns destaques do caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense de hoje. Já sobre política, no Congresso, relator pede arquivamento do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. O Marcelo Freitas sustenta que declarações do deputado licenciado estão protegidas pela Constituição e que ele não pode ser responsabilizado por sanções internacionais. O relator do processo contra o deputado Eduardo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que é o Marcelo Freitas, ele que faz parte do União Brasil, recomendou ontem, quarta-feira, dia 8, o arquivamento do pedido de cassação apresentado pelo PT. O parecer considera o pedido inadmissível e sustenta que as manifestações do filho do ex-presidente Bolsonaro estão protegidas pela imunidade parlamentar e o colegiado ainda precisa votar o relatório após o pedido de vista coletiva. Lembrando que o PT acusa Eduardo de quebra de decoro por ter, segundo o partido, atuado contra o Brasil nos Estados Unidos, que é o país onde ele reside desde o início do ano, no mês de março. E o parlamentar é defensor das sanções impostas pelo governo Donald Trump, como um tarifaço e a cassação de vistos de autoridades brasileiras, além de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também sua esposa, com base na chamada Lei Magnitsky. Marcelo Freitas afirmou que as ações e declarações de parlamentares são invioláveis no exercício do mandato e não podem ser objeto de punição, ainda que contundentes. O Marcelo Freitas também rejeitou a hipótese de que Eduardo possa ser responsabilizado por decisões tomadas pelo governo norte-americano. E ele afirmou o seguinte: as manifestações configuram o exercício do direito de crítica política, plenamente protegido pela imunidade material, e qualquer tentativa de imputar quebra de decoro por atentado contra a democracia constitui extrapolação interpretativa. E Eduardo não compareceu à sessão nem de forma remota e tampouco enviou um advogado. Por isso, a Defensoria Pública da União designou o defensor Sérgio Armanelli Gibson para representá-lo. E em sua manifestação, Gibson também pediu o arquivamento do processo, alegando que as falas do deputado se enquadram na liberdade de expressão e no direito de opinião política. E a base governista ainda pode decorrer dessa decisão
apresentando recurso ao Conselho de Ética. E o líder do PT da Câmara já havia pedido a suspeição de Freitas, alegando amizade entre o relator e o investigado, mas o pedido foi negado pelo presidente do colegiado, que também é do União Brasil, e outras representações contra Eduardo ainda tramitam na casa. E o outro assunto é sobre a reforma tributária. Lula diz que Câmara jogou contra o Brasil ao derrubar a medida provisória do IOF. O presidente condenou a derrubada da correção de cobranças do sistema tributário. De acordo com Lula, não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. E Gilmar Mendes é empossado como imortal durante uma cerimônia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que chegou à capital em 1974, é o novo imortal da Academia Brasiliense de Letras, ocupando a cadeira número 1. Ele afirmou o seguinte: os meus vínculos estão muito enraizados e esse vínculo com a ABRL reforça esses elos. E no Congresso, o Senado aumenta penas de exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse texto eleva a punição mínima de 4 para 6 anos de prisão e impede que condenados por exploração sexual cumpram pena em regime domiciliar. E proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Já nos destaques internacionais, Estados Unidos explodiram um barco colombiano, diz o presidente Gustavo Petro. Ataque dos Estados Unidos deixou 4 mortos e o presidente colombiano diz que o Caribe agora é um cenário de guerra. E brasileiro é condenado por tentar matar Cristina Kirchner na Argentina. E milionários pagarão o mesmo imposto de renda de professores e policiais. Reforma caminha para ser aprovada no Congresso, não vai alterar a tributação da classe média. E sobre o Oriente Médio, Hamas e Israel pactuam primeira etapa do cessar-fogo em Gaza. Etapa inicial do plano de Trump prevê a libertação em 72 horas de 20 reféns israelenses e de 2.000 presos palestinos. O presidente dos Estados Unidos fala em grande dia para o mundo árabe e muçulmano e também para Israel. O acordo deve ser assinado hoje no Egito. E antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade aos destaques aqui do site do Correio, temos aqui uma primeira matéria sobre o meio ambiente, que Lula promete levar a voz dos estudantes à COP30. O Lula promete levar aos chefes de Estado e de governo uma carta na qual os alunos registrarão o compromisso que desejam das nações para a preservação do planeta e mostram as iniciativas de que participam aqui no Brasil. E em cidadania, o governo também anuncia que todas as 12.000 favelas brasileiras passam a ter agora um CEP. A ação do governo garante que todas as favelas registradas tenham código de endereçamento postal, impactando diretamente 16,4 milhões de moradores, que em sua maioria pessoas negras,
inviabilizando também o pleno exercício da cidadania. E mais uma vez temos o caso de um desabamento que aconteceu em um restaurante em São Paulo. Como vimos, os bombeiros confirmaram a morte de mulher após o desabamento em restaurante. E ainda sobre as intoxicações aqui no nosso país, sobe para 5 o número de mortes confirmadas por metanol em São Paulo. Vítimas tinham de 23 a 54 anos. E o governo paulista também confirma 20 casos de intoxicação após o consumo de bebidas alcoólicas. Em economia, ainda falando da crise do metanol, o governo suspende comércio virtual de bebidas destiladas. E Haddad chama medida provisória do IOF de responsabilidade do 1%. E porque o governo Trump fez o ouro atingir preço mais alto em 100 anos. E sobre dívidas, famílias que receberam auxílio de forma indevida terão agora que devolver os valores. Os notificados terão no máximo 60 dias para repassar o dinheiro para a União. E em Ciência e Saúde, Nobel de Química vai para trio que criou estruturas metal-orgânicas. E entenda o trabalho que rendeu o Nobel de Química de 2025. E em saúde, aqui diz que a fruta que tem um suco delicioso e ajuda também a perder peso. E no caso, conheça qual é a fruta que controla o apetite, estimula o metabolismo e é rica em nutrientes. E é a amora, ela que é uma fruta rica em vitamina C, vitamina K e também o manganês. Já falando agora sobre educação em carreira, concurso para tribunal é suspenso lá em Recife após a operação da Polícia Federal revelar fraude. O concurso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco foi lançado em maio deste ano e oferecia 10 vagas de nível superior para os cargos de auditor e analista de controle externo, analista de gestão e também procurador. E concurso unificado de Pernambuco tem 460 vagas e um salário de até R$ 11,3 mil. As oportunidades são distribuídas para 9 órgãos da administração estadual. As provas estão agendadas para os dias 14 e 21 de dezembro. E falando sobre o concurso nacional unificado, temos aqui a notícia que o Distrito Federal tem a menor taxa de abstenção do país. O Distrito Federal é a segunda unidade da federação com maior número de inscritos, atrás apenas do estado do Rio de Janeiro. Agora, no site de notícias do Folha de São Paulo, polícia abre inquérito contra responsável por ameaçar um vereador de São Paulo. O jovem de 19 anos é suspeito de usar um perfil falso para atacar o Lucas Pavanato. Já sobre as eleições do próximo ano, Lula sustenta a liderança e venceria todos os adversários em segundo turno. Mostra a pesquisa Genial Quest. Vantagem de petista para Tarcísio, que era de 8 pontos, agora chega a 12. Eduardo é o mais rejeitado. Prefeitura de São Paulo desiste de nomear para a secretaria um delator que confessou pagar propina. A indicação de Olímpio Fernandes Silva para a pasta da segurança havia sido aprovada por Conselho Municipal. E aí Ciro Nogueira mantém aliado em cargo de prestígio na Caixa enquanto cobra a saída do governo Lula. O senador não responde. E o banco afirma que a escolha de consultores segue normas de integridade. E o Ministério da Justiça quer criar protocolo de testes para identificar metanol em bebidas. O modelo para bares e restaurantes ainda está em fase de discussão. E a ex-líder da bancada evangélica diz que honrou o acordo ao votar com o governo em medida provisória. O Silas Câmara foi um dos poucos parlamentares do Republicanos que apoiou a medida que foi derrotada.
Instituto Palavra Aberta receberá o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa. A honraria reconhece iniciativas que se destacaram na promoção e defesa da liberdade de expressão. E temos também um texto aqui de Maria Hermínia Tavares. Ela escreve o seguinte ao Folha de São Paulo: previsões fracassadas. Enterro da PEC da blindagem é oportunidade para rever visões sobre o Congresso. E ainda, dissidente do PL diz que votou com o governo porque está saindo do partido. O Antônio Carlos Rodrigues, alinhado ao presidente Lula, deixará a legenda após quase 30 anos. Supremo Tribunal Federal precisa de autocorreção, não autocontenção, escreve o Conrado Mendes. Quem ganha com a manipulação do slogan é o violador de direitos. E veja também a reação de ministro de Lula à derrota do governo na Câmara. O Celso Sabino reassumiu o mandato na quarta-feira, dia 8, que foi ontem, para votar a favor de MP de aumento de impostos. E os governistas veem a declaração de guerra de União e PP. Já no site do Estadão, temos aqui um destaque para a Operação Sem Desconto. Nesta matéria informa que a Polícia Federal abre uma nova fase de operação que apura fraudes no INSS e faz buscas em sindicato ligado a irmão de Lula. Agentes cumprem mandados em 66 endereços, em 7 estados e também no Distrito Federal. Além de Frei Chico, o diretor da entidade também é investigado. Os envolvidos ainda não se manifestaram. E fintech de prateleira da CPI da Covid liga caso INSS a Bet suspeita de lavar dinheiro. Também como próximo assunto em destaque, que afirma que o ministro Flávio Dino concede habeas corpus para presidente do sindicato, ligado a irmão de Lula. E presidente da CPI do INSS celebra a operação da Polícia Federal e diz que é também fruto do trabalho da comissão. E aqui nós temos também uma análise que afirma o seguinte: acordo no Oriente Médio coloca Trump à beira de uma grande conquista diplomática. Cessar-fogo se parece mais com uma pausa temporária e muita coisa pode dar errado nos próximos dias, o que acontece com frequência no Oriente Médio. E sobre este assunto, líderes mundiais celebram um acordo entre Israel e Hamas anunciado por Trump. E Israel discute nesta quinta plano para a libertação de reféns e assinatura de acordo. Agora, temos aqui um próximo destaque. Na seção de opinião do Estado de São Paulo, o primeiro texto fala sobre um barraco no Centrão. Caciques do PP e do União brigam em praça pública, deixando Lula à vontade em sua campanha antecipada. Já o segundo texto, o avanço da EAD na educação superior. O número de alunos mostra que modelo demanda atenção especial sobre a qualidade. E Galípolo trinca os dentes, é o próximo texto. Banco Central faz sua parte para levar a inflação à meta, mas a política fiscal do governo não ajuda nessa tarefa. E sobre esportes, Corinthians não repassa 100 milhões a fundo imobiliário da Neoquímica Arena e valor vira dívida com a Caixa. E o clube diz que usou verba com despesas e Caixa também não comenta sobre esse assunto. Sobre o mercado financeiro, IPCA, derrota da AMP do IOF e nova pesquisa eleitoral ficam no radar do mercado hoje. E o prejuízo de quem investiu milhares de reais em COES da Ambipar com a XP e o BTG. O produto da XP tem uma desvalorização de 93% e o do BTG, que está próximo de zero. E instituições não se manifestaram ainda sobre essa situação. Agora, no Judiciário Brasileiro, nós vamos acompanhar aqui os principais destaques.
Primeiro diz que o Supremo retoma o julgamento sobre a aplicação do Estatuto do Idoso em planos de saúde. O plenário aguarda o desfecho da ADC 90, que trata do mesmo tema, para harmonizar os entendimentos e também apresentar conclusão conjunta. Já um destaque da Rádio Justiça: comunidade terapêutica em Minas Gerais é condenada por submeter dependentes à condição análoga à de escravos. E, ainda na programação desta quinta, um debate sobre os desafios jurídicos e éticos do uso da inteligência artificial na educação. Já a próxima matéria: STF mantém prisão de condenado por instalar bomba em caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília. O Alan Diego dos Santos está preso preventivamente desde junho deste ano. Ministro Alexandre de Moraes acolheu o parecer da PGR contrário à revogação da prisão. E o Supremo Tribunal Federal tem 2 votos pela alteração de área de Parque Nacional para a construção da Ferrogrão. Após os votos do relator, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Roberto Barroso, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Flávio Dino. E ainda, aqui diz nesta matéria que as entidades LGBTI+, acionam o Supremo contra a lei que restringe diversidade de gênero nas escolas. A ação pede suspensão de norma do Maranhão, que permite vetos de aulas sobre diversidade sexual e de gênero. E a próxima matéria afirma que o Supremo valida leis paraenses que ajustam horários de concursos e vestibulares às regras da guarda sabática. E essa norma, como nos informa aqui, visa atender a adeptos da religião que tem um sábado como o dia sagrado. E STF, no caso aqui diz que está aberto o credenciamento de imprensa para o julgamento do núcleo 4 sobre a tentativa de golpe de Estado no STF. Lembrando que esse julgamento inicia dia 14 de outubro e os pedidos de credenciamento devem ser enviados até amanhã, sexta-feira, dia 10, às 18 horas. E decisões da ministra Carmen Lúcia marcam a defesa da liberdade e dos direitos humanos, da proteção das mulheres, a liberdade de expressão e a preservação ambiental. A ministra se destaca no combate a retrocessos constitucionais. Agora, na Agência Brasil, temos aqui este assunto, que a Polícia Federal deflagra uma nova fase da operação em relação às fraudes no INSS em 8 estados. A operação sem desconto cumpre 66 mandados de busca e apreensão. E sobre o meio ambiente, início do defeso da Piracema restringe pesca comercial no país. Essa medida vigora desde 1º de outubro e vai até 31 de janeiro de 2026. E pesquisadores com soluções para comunidades recebem o prêmio FINEP. A empresa entregou troféus e certificados a vencedores em 7 categorias. Agora, sobre saúde, temos aqui esta notícia que vacina brasileira contra a Covid entra na fase final de estudos. O país publicou o primeiro artigo científico sobre testes de segurança. E sobre esportes, o Mirassol derrota o Fluminense e se firma no G4 do Campeonato Brasileiro. E venda de veículos automotores sobe 2,9% em setembro. Produção e exportações cresceram em relação ao mesmo mês de 2024. E sobre a Libertadores Feminina, Corinthians vence Santa Fé e se classifica. E São Paulo fica no empate de 0-0 com Boca Juniors. E por último, Netanyahu reunirá governo para aprovar acordo e Hamas pede garantias. E Trump anunciou o plano de paz. E esses foram os principais destaques nos sites do nosso país, nos sites de notícias aqui do nosso país.
Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui, mais uma vez o convite, para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.